Eu prometi um tema muito importante, até falei que é um tema que tem tudo para mudar a sua vida. Você sabe que eu tenho certeza que muita gente parou no estágio da vida porque tinha crenças limitantes. Com certeza você já ouviu expressões como homem nenhum presta, não consigo emagrecer porque todo mundo na minha família é gordinho, ou só quem engana ou quer puxar saco sobe na vida, ou ainda o mundo é dos espertos, né? São afirmações frequentes e são exemplos de crenças limitantes. Mas tem outras crenças limitantes também. Às vezes você acredita que você não é capaz de estar lá no topo, mas que você é mediano e que o lugar mediano é o seu. Agora, gente, isso tudo pode de fato influenciar o comportamento, pode atrapalhar o nosso presente, pode atrapalhar o nosso futuro. Para nos ajudar a entender melhor tudo isso, para que a gente consiga colocar nossa mente de forma diferente, para encarar desafios como possíveis, se eles são de fato possíveis, é que eu converso hoje com o William Sanches, que é coach e está entre os maiores destaques quando a gente fala de desenvolvimento pessoal. Ele tem obras publicadas no Brasil e em toda a América Latina, apresenta diariamente o programa Tempo de Vida pela Rede Boa Nova de Rádio e está aqui o nosso amigo. William, seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Prazer recebê-lo. Prazer é meu. Eu gostei desse tema, crenças limitantes. Vamos sentar ali? Vamos sentar, dá licença. Porque é assim mesmo, né? Se a gente não parar para zerar e acreditar que a gente pode todas as coisas, a gente acaba querendo e achando que pode com pouca coisa. Eu acredito que das frases que você falou ali na abertura, muitas com certeza nós já ouvimos em algum momento da nossa vida, né? Só quem dá golpe ou só quem puxa o saco vai subir na vida. Dinheiro não traz felicidade. Então, quer dizer, são frases que nós vamos ouvindo ao longo da vida toda, são ensinamentos que nós podemos chamar de crenças limitantes, porque crença, Cláudia, não tem nada a ver com a religião. Nós estamos dizendo crer no sentido religioso. Quando nós cremos em alguma coisa, é quando nós acreditamos muito naquilo. Então, se eu tenho uma crença, é porque eu acredito muito naquilo. E nós temos algumas crenças que são crenças limitadoras, ou seja, nos limitam a crescer, a sair do estado onde nós estamos. E com certeza nós já ouvimos muito isso. Eu entrei num táxi esses dias, eu acabei de entrar no táxi, o motorista, para puxar assunto comigo, falou assim: e aí, como é que tá essa crise, né? E essa crise, hein? Aí eu olhei para ele e falei assim: que crise? Só para provocá-lo, né? Aí ele olhou para mim assustado e disse assim: como assim? Você não passou pela crise? Você não está na crise? Aí eu, para provocar ainda mais, falei: não, eu não vi a crise. Mas o senhor acho que ainda está na crise, porque o senhor já puxou o papo comigo falando, e essa crise, hein? Quer dizer, agora ele ainda está falando da crise, ele está falando, está alimentando. Então, possivelmente, ele está vivenciando isso. Essa crença limitante, Cláudia, a gente pode chamar também de verdade absoluta. É quando eu crio na minha cabeça uma verdade que, para mim, isso é tão forte, que eu não consigo sair do estado onde eu estou. E aí eu permaneço no estado sem evoluir. Isso pode ser no trabalho, pode ser num relacionamento, pode ser até as pessoas que não conseguem se relacionar. Porque ela cria dentro dela uma verdade, acho que você já ouviu essa frase assim: homem não presta. Homem nenhum presta. Até falei isso agora na abertura, né? Tem mulher que tem isso na cabeça, acredita nisso e pronto. Ouve a vida toda. Ou ouve da mãe, das tias, dizendo assim: ah, homem só quer saber de sacanagem, homem só quer saber de sexo. Então, ela tem muita dificuldade para se relacionar de uma maneira ampla e próspera. Aliás, a própria prosperidade, quando a gente fala da palavra prosperidade, a gente precisa dar um passo muito diferente no sentido da mudança. E a realidade absoluta que nós criamos, ela está o tempo todo. Por exemplo, eu posso olhar para uma mesa e eu olho para uma mesa e falo assim: essa mesa está arrumada. Essa mesa está arrumada porque eu criei na minha cabeça um ritmo do que é arrumado, do que é bagunçado. Eu criei um modelo dentro de mim. Um ou outro pode olhar para a mesa e falar assim: nossa, essa mesa está bagunçada, porque aquele livro está um pouquinho torto, porque o vaso podia estar assim. Então ele criou dentro dele uma regra. Isso é para tudo. Num relacionamento, por exemplo, dentro de uma empresa. Às vezes eu tenho uma pessoa que todo dia sorri para você. Então ele sorri, ele é simpático e você recebe na tua mente um resultado assim, dizendo: ah, puxa, hoje está legal, hoje ele está simpático, hoje eu posso pedir alguma coisa para ele. No outro dia a pessoa passa um pouco mais fechada, ela não está num dia bom para ela. Você simplesmente não diz nada, a outra pessoa não diz nada, mas o seu cérebro recebe um recado: ele não está legal, alguma coisa aconteceu.
As pessoas mais negativas, que trazem uma crença limitante, que elas não têm uma autoestima tão boa, principalmente, elas podem começar a pensar assim, puxa, se é o chefe no caso, né? Acho que o meu chefe vai me mandar embora, porque ele não olhou pra mim, ele não me elogiou. Tem mais ou menos uma semana que ele tá com a cara fechada, ele agiu com o outro, quer dizer, tudo isso é dentro das regras que nós temos. Então nós vamos criando muitas regras ao longo da nossa vida, ao longo da nossa idade. Tem pessoas dizendo assim, eu tô velha demais para estudar, eu tô velho demais para retomar a minha faculdade, para estudar novamente. Quem disse isso? Quem deu essa regra pra gente que tem o velho, que tem o novo? Quando é que eu tenho que estudar? Quando é que eu tenho que abrir as portas da faculdade ou do emprego? Eu tô numa idade que é muito difícil conseguir emprego. O que ela fez com ela? Ela já se fechou. Ela já se fechou para isso. Né? Na hora, ela já se fecha, ela não consegue enxergar. Não sei se já aconteceu com você, Cláudia, quando você quer muito um carro, você começa a pensar no carro que você quer. E aí você sai na rua, no trânsito, você vê esse carro em todo lugar? Já aconteceu com você? Comigo não de carro, porque eu sou super desligada para carro. Mas, por exemplo, quando tá grávida, só vê grávida Só vê grávida, em não todo vê lugar. Outra coisa. Exatamente. É impressionante. Começa a bater papo, só vê roupinha de bebê para comprar. E acha que tá todo mundo grávida. Por quê? O nosso cérebro passa a ver. Tua mulher grávida que só vê outra mulher grávida. A pessoa que quer um carro e ele está no trânsito e só vê aquele carro. Tem gente que ainda fala assim, eu não quero mais esse carro. Tem muita gente que tem. Não é isso. É porque nosso cérebro passou a ver. Então, quando eu tenho uma crença que me limita, eu tenho uma verdade absoluta que me limita, eu não vejo as possibilidades. Você só vê o limite. Só vê o limite. Olha isso que interessante. Muitas vezes a gente perde as oportunidades. E perde mesmo, né? Você não enxerga a oportunidade. Agora, tem essas crenças que são, assim, as mais difundidas. Por exemplo, nenhum homem presta. Sim. Eu já sou velho. Tem idade certa para tal coisa. Ou eu não sou bonita o suficiente para conseguir um marido e tal. Mas tem umas que são muito subjetivas, que eu também acredito que limitam. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho disso. Claro. Porque eu vejo assim, pessoas com potencial enorme que poderiam estar, profissionalmente falando, num patamar lá em cima e que estão embaixo. Elas não conseguem se ver Não lá. conseguem acreditar que elas são capazes, né? Capazes de chegar lá. Elas até sabem que elas têm qualidades, que elas têm potencial, mas elas não se permitem, não se dão direito. E é impressionante que essas pessoas, elas vão até um limite, chegam no limite, elas param. É como se elas levassem um susto, é como se elas estivessem traumatizadas. O trauma que nós carregamos pode ser de infância, da adolescência, por exemplo, um trauma de relacionamento, é um momento emocional que dá uma descarga no nosso corpo, que o nosso cérebro guarda aquilo e ele não quer mais passar pelaquela dor. Então, como você disse, uma pessoa, às vezes, numa empresa, ela tem uma capacidade absoluta de estar à frente. E ela vai até um certo limite e ali ela para. Às vezes, alguma pessoa que teve muita dificuldade na escola, de se apresentar lá na frente, uma pessoa que teve muita dificuldade de arrumar amizades, de ter novos amigos, né? Então, quer dizer, ela se vê, sabe que ela tem capacidade, mas ela tem uma linha muito tênue dentro dela que não permite que ela avance. Então, o primeiro passo qual é? Identificar a crença limitante. Então, você que está em casa acompanhando a gente agora, quer saber se você tem uma crença limitante, se você tem uma verdade absoluta, é só você observar o campo da tua vida que está travado, que não vai para frente. Você colocar no papel o que você pensa sobre esse campo. Própria questão do dinheiro. Algumas pessoas viram os pais brigando a vida inteira por dinheiro. Tua mãe brigava com o pai por dinheiro, o pai brigava por causa de dinheiro. A criança cresce com aquilo que dinheiro traz. Briga, desarmonia, problema dentro de casa. Então ele tem uma possibilidade de ganhar mais, de subir de cargo, de montar uma empresa, de crescer. Mas lá no subconsciente ele está assim, se eu tiver dinheiro, eu vou ter problema. Eu vou ter briga, eu vou ter problema. Isso não vai trazer felicidade para mim. Então eu quero essa vida simples que pelo menos eu tô em paz, né? Então quer dizer, para você prosperar, para você avançar, e a palavra prosperidade, ela está em todos os campos da nossa vida, absolutamente em todos os campos, no relacionamento, no trabalho. Prosperar não é só dinheiro, a questão da abundância, né? Eu acho tão bonitinho de Jesus, quando ele fala em João, capítulo 10, ele diz assim, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, então vida boa. E vida boa em todos os sentidos. Então, quando nós trazemos para nós esse sentido da prosperidade e da abundância, nós acreditamos na gente, nós colocamos no papel. Espera um pouquinho, o que está me limitando? Então, o primeiro passo é olhar o que limita. Na segunda etapa, na segunda parte do papel onde você está escrevendo, você reescrever essa crença. Então, por exemplo, eu não consigo emagrecer porque eu como demais.
Ou eu não consigo emagrecer, Cláudia, porque na minha família todo mundo é gordo, todo mundo é gordinho, então, eu já tenho uma predisposição, então eu estou sempre assim. Como eu posso mudar essa frase? Agora eu já consigo emagrecer, agora eu já consigo me alimentar bem, porque eu tenho um novo ritmo, um novo hábito. Nós nunca mudamos um hábito. É interessante que a gente lê muito, às vezes, coisas erradas assim. Vamos mudar os nossos hábitos. Quer dizer, eu não mudo um hábito. Eu sou 30, 40 anos fazendo a mesma coisa, 20 anos fazendo a mesma coisa. Nós não mudamos. O hábito é como uma estrada. Quando nós passamos muito com o carro, quando a gente usa muito aquela estrada, ela está sempre viva, tem sempre movimento. Quando nós criamos um hábito novo, é como nós estivéssemos abrindo uma nova estrada. Então eu passo a usar uma estrada nova, que é um hábito novo. O que acontece com a estrada velha quando não passa ninguém? Quando a gente vê no Brasil aí, uma estrada que mais ninguém vai usando? Vai ficar cheio de mato. Vai tomando conta, as pessoas vão se abandonando e com o tempo essa estrada deixa de existir. Com o tempo essa estrada não existe mais e passa a existir uma nova estrada, ou seja, um novo hábito. Então quando nós queremos alguma coisa nova na nossa vida, nós construímos um hábito novo. Então o hábito você faz quase que automaticamente. Mesma coisa quando a gente começa a dirigir. Quando está dirigindo, você tem que olhar o pedal, você tem que olhar para dar seta, você fica desesperado. Então a gente não muda os antigos, a gente constrói hábitos novos. Hábitos novos. Fantástico. Agora, olha, a gente continua o nosso bate-papo com o William Sanches, respondendo as dúvidas mandadas lá no nosso WhatsApp 011 99 440 6296 e fazendo lá a recapitulação em relação a esse assunto, né? Sobre as crenças limitantes. Eu gostei da introdução que você fez ali agora. Tem uma frase que a gente escuta muito, né? Não fala com estranho, não fala com estranho. Você estava me contando que você tem uma paciente que trata um problema por conta dessa frase. Então, quer dizer, a pessoa tem uma dificuldade imensa para fazer amizade na vida adulta, na adolescência. Passou a vida da infância dela toda ouvindo. Não vai conversar com estranho. Você está saindo, não conversa com estranho. Quer dizer, como é que eu vou, então, fazer amizade, conhecer pessoas novas, ver pessoas diferentes, se eu recebo uma ordem no meu cérebro dizendo assim, não converse com estranhos, não fale com aquele que você não conheça de jeito nenhum. É nessa fase, Cláudia, da infância que a gente recebe muitas e muitas informações que vão nos acompanhar para o resto da vida, tanto negativa quanto positiva. Então, se você tem criança em casa, levante sempre o que ela faz de positivo. Tem uma tribo africana, eles fazem uma coisa curiosa que eu acho muito bonitinho. Quando alguém na tribo faz alguma coisa errada ou fora da ética ou da moral deles, eles pegam essa pessoa, colocam no centro da tribo e toda a tribo fica em volta falando as coisas boas que ele fez até então. Isso, hein? O que nós fazemos com a criança, Cláudia? A gente coloca eles de castigo e fala assim, você vai pensar no que você fez, você vai pensar no que você estava fazendo de errado. Eu quero que você fique pensando exatamente o que você fez aí com a sua mãe que foi errado, aquilo que você fez na escola está errado. Essa tribo africana, achou muito bonitinha essa parte da educação que eles fazem, qualquer idade, né? Faz exatamente o contrário, né? O contrário. Eles ficam falando exatamente o que ele já fez de bom a vida inteira, lembrando aquela pessoa como ele já fez. E eles usam uma palavra chamada sawabona, que significa eu reconheço você. Olha que lindo isso. Como a gente se reconhece, né? Como a gente reconhece o outro nas coisas boas que ele faz. William, estão chegando muitas perguntas. A Márcia de Ouro Preto, ela já faz uma contribuição muito interessante, querida. Ela fala assim, na infância me encheram de medo. Até hoje tenho medo de tudo. Isso me paralisa. Me diga algo, por favor. O medo é a pior coisa que a gente pode ter dentro da gente. Porque o medo é aquela sensação horrível simplesmente antes de acontecer alguma coisa. A pessoa com medo, ela está sempre pré-ocupada. Ela se ocupa antes do tempo. Se você dividir a palavra pré-ocupação, é pré, antes da ocupação. Então, quer dizer, te encheram de medo, você acreditou nesses medos. Só que hoje você já tem uma mente tão positiva que faz com que você pense sobre o seu pensamento. O ser humano é o único animal que pensa sobre o pensamento. Olha que gostoso isso, pensar sobre o pensamento. Então, se pergunte perguntas do tipo, esse pensamento vai me levar ao meu objetivo? Esse pensamento que eu estou tendo agora vai me tirar do foco que eu quero? Aliás, por que eu estou com medo se eu ainda nem cheguei lá? Tem pessoas que falam assim, puxa, eu vou lá, mas e se acontecer tal coisa? E se eu chegar lá e ninguém olhar para mim? E se eu for lá e acontecer um acidente? Tem uma frase que eu uso para minha vida que diz assim,
Deus não chega nem um minuto antes e nem um minuto depois. Deus chega no minuto exato. Então eu não tenho que me desesperar pelas coisas que podem acontecer, com a preocupação. Porque se acontecer alguma coisa, vai ser um desafio para naquele momento eu aprender a ser mais forte, a vivenciar de uma maneira melhor. E lembre-se, Deus não chega nem um minuto antes, nem um minuto depois. Ele chega no minuto exato, se a gente precisar. Perfeito. A Mônica de Matão, ela pergunta assim, falar para as crianças, até mesmo para os filhos, você é burro, você não faz nada, você é preguiçoso, pode virar uma crença limitante? Já virou, uma criança já virou. Né? Falar para a criança o tempo todo assim, você é burra, você não consegue nada. Ou quando a criança quebra alguma coisa, esbarra, quebrou um vaso, tinha que ser ele. Tinha que ser ele, é sempre ele. Imagina, ele é estabanado demais. Chega um adulto em casa, a criança faz qualquer coisa. Ah, ele é sempre assim, viu, Cláudia? Ele é sempre assim, ó. Ele é sempre mal educado. Ele é sempre grosseiro. Ele é estabanado, esse menino. Não liga não, viu? Ele é assim. Nós já vimos muito isso. O que vai acontecer na cabeça dessa criança? Eu sou burro mesmo. Eu sou estabanado mesmo. Eu sou mal educado mesmo. E se eu tenho telespectador agora que ouviu isso e tem essa vozinha interna lá falando isso pra ele o tempo todo, como é que ele muda essa história, esse padrão? Como que você muda um padrão negativo? Criando um hábito novo que nós construímos um pouquinho agora há pouco explicando isso. Quando você identifica uma crença limitante, o primeiro passo é identificar. Você já sabe que você tem isso, que te atrapalha, você vai criar um pensamento novo. Agora, esse pensamento novo não adianta você ter só agora. Você vai trabalhar esse pensamento novo o tempo inteiro. Veio o pensamento negativo, você substitui ele pelo pensamento novo. Se possível, escreva. É um exercício mesmo. O nosso cérebro, ele é como uma academia. Se você não vai para a academia fazer seu exercício, o seu corpo não vai reagir conforme você quer. Então, coloque as frases positivas no lugar onde você se arruma, no seu banheiro, na mesa do seu escritório, gente, essa no seu resposta celular. Vale para todo mundo. Eu tô lendo aqui as perguntas, são muito parecidas, né? Tem gente falando que tá mal no casamento, que não consegue arranjar um bom emprego, que os pais falavam, você é baixinha, você é gordinha, você não é bonita, você não vai arranjar um bom marido. Presta atenção, é a mesma resposta para todo mundo. Para todo mundo. Então, quer dizer, você identificou, olha o exercício, você identifica a crença limitante. Então você já sabe, conforme nós conversamos, você escreve essa crença limitante, ou seja, a verdade absoluta que você tem aí dentro. Depois você reescreve isso de um jeito positivo. Então, por exemplo, se você tem na sua cabeça que você é burro, que você não vai para frente, que você não prospera na vida, que na sua família ninguém dá certo, você reescreve a frase, eu dou certo na vida porque eu já identifiquei as minhas qualidades. Eu sou simpático, eu falo bem, as pessoas me elogiam. Responda para você, por que as pessoas te procuram normalmente? Por que as pessoas te procuram geralmente? Então pensa que você tem muita coisa boa que você pode usar ao seu favor, que é o teu talento, que é o seu dom. Cláudia, dom do grego significa presente. Então Deus nos dá um dom e todo ser humano tem um dom. Quer dizer, quais são os seus? E você vai escrever essa positividade. Escreveu, você vai trabalhar na sua mente todos os dias. É o hábito novo que você construiu. Veio o pensamento velho, eu construo um hábito novo, uma estrada nova. E passo então a utilizar essa estrada nova. Puxa, eu vou usar aquela frase negativa? Eu já sei que eu vou... Não, eu substituo ela pela positividade. Eu fico sempre doente. Eu tô sempre doente. Você vai conversar com alguém? Eu tô sempre Isso doente. A gente tem que prestar atenção, prestar né, atenção também. no que eu falo. A palavra tem um poder. Olha como é tudo numa escala. O pensamento gera a palavra. A palavra gera atitude. Atitude gera o hábito. Pensamento, palavra, atitude e hábito no dia a dia. Daí, como o William sugere que a gente crie novos hábitos, novos pensamentos, novas palavras, novas atitudes para novos hábitos. Exatamente. Anota nessa isso. sequência. Pensamento, tudo pensamento, palavra, atitude, hábito. Então, novos pensamentos, novas palavras, novas atitudes, novos hábitos. O pensamento vira palavra instantaneamente. Então tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque ele é o teu pensamento. E eu tô aqui pensando e vou falar, eu quero que você volte mais vezes, tá? Gratidão, muito então, obrigado. Então, williamsanches.com.br, o site do nosso convidado, você pode entrar lá ou ligar no 011 3804 2038. Foi um prazer receber e aprender contigo, viu? Muito obrigado. Tudo de bom. Você é muito querido. Só alegria. Muito inteligente, nos ajuda bastante, né?